a nossa vida, inclusive todos esses acontecimentos naturais. Nunca fica no mesmo lugar, no mesmo tempo. Sempre está mudando. Essa mudança é o espírito do Heikai. Hoje escolhi 8 haikais, todos bons. Número 17, Vento na folhagem, responde ao cantar do inseto galo estridente. Essa cena é muito interessante e haicaístico, porque cantar do inseto, este delgado, muito quietinho, mas contra este o galo gritou estridentemente. Haiku é o poema mais curto do mundo, com 17 sílabas, que canta a natureza. Por isso, para mim, o haiku é universal. Número 8. O outono chegou, mais distante e azuladas as mesmas montanhas. Este autor está observando bem todo dia as montanhas em redor da sua vida, porque qualquer um não descobre este fenômeno. Observa bem a transitoriedade da natureza. Só, nada mais que isso aí. Quem não sente nada, não há haikai. Eu nasci no dia 8 de agosto de 1911. No lugar do nascimento é o Zentsuji, na província de Kagawa. Quando era criança, idade de 12 anos, eu já tinha sonho para vir para o Brasil. Agora, esse sonho foi completado quando eu tinha a idade de 18 anos. Assim, para mim, o Brasil não é um país estranho. Desde criança, eu estudava bastante sobre o Brasil. O Porto de Santos era um lugar bem sossegado. Eu gostei muito. Tranquilidade e hospitalidade. Os funcionários de alfândegas também era muito bonzinho para mim.
É. Eu comecei a escrever haiku em japonês em 1929, na viagem para o Brasil, sabe? Tem alguns registrados no meu diário. 1935, encontrei com o mestre Nenpuku Sato. Eu comecei a escrever um haiku tradicional. Jorge Fonseca Jr. já fazia haikai em português, importado pelo Afrânio Peixoto. É preciso ver que o haikai entrou no Brasil de duas formas diferentes. Uma forma foi a forma de importação de um objeto exótico. Né? No fim do século passado e começo desse, em toda a Europa aumentou muito o interesse pela japoneserie, pelas coisas ligadas ao Japão, e pela chinoiserie, as coisas ligadas à China também. E o haikai veio assim para a França e da França para o Brasil como uma forma importada de uma poesia minúscula, delicada, uma coisa exótica. Mas no Brasil há uma coisa que é um pouco diferente, é que nós tivemos também na mesma época uma enorme imigração de japoneses. E esses japoneses trouxeram para cá uma prática, né, cultural que incluía a produção de poesia, entre elas o renga, o tanka, que é um poema amoroso, e o haikai. Mas esses dois lados da produção do haikai no Brasil, o lado, digamos assim, ocidentalizado, exótico, e o lado oriental, digamos assim, mais próprio, mais legítimo da cultura, ficaram separados. Em 1936, quando conheci o Jorge Fonseca Jr., já aqui no Brasil, tinha haikai, já bem divulgado. Mas diferença grande é o Senkigo. O Kigo é o termo da estação do ano. Esse é o espírito do haikai. Agora, Jorge Fonseca Jr. aceitou minha opinião, colocar o termo da estação, o Kigo, no meio do verso do haikai. E nós lutamos muito com ele, durante muitos anos. Agora consegui, com o turma do Grêmio Haikai IP, que faz 15 anos de nossa vida. O que há de interessante na constituição do Grêmio Haikai IP e no trabalho de um homem como o Goga, por exemplo, é a tentativa de juntar essas duas vertentes e produzir uma poesia fundada nos princípios da tradição japonesa, porém feita aqui no Brasil, em português. Eu queria divulgar o espírito de haiku em japonês para os brasileiros. Primeiro, amar a natureza. Segundo, observar bem a natureza. Terceiro, não coloca o sentimento barato de cada pessoa. Agora, quarto, escrever o haiku com as palavras fáceis, simples. O haikai é o poema não artificial. Por isso, depende
sensibilidade do haikai nasce o haikai. Não fazer o haikai, nasce o haikai. E eu acho que nesse momento a poesia do Grêmio Haikai-P traz um diferencial para nós. Eu acho que o que eles tentam fazer é trazer para a nossa cultura uma alteridade que me parece muito interessante, que é a perspectiva de a gente fazer aqui no Brasil uma poesia como nós não tínhamos antes na nossa tradição. Uma poesia que não é feita apenas, ou não é feita principalmente com palavras, mas é feita principalmente com uma atitude, um jeito de olhar para as coisas e principalmente como um jeito de estar na linguagem. Eu gosto do haikai, namoro haikai, fazendo todo o momento, fazendo o haikai. Bons, maus, esse não tem importância. Minha vida é o haikaística. Como mostrei, eu sempre estou carregando um papel com lápis. Todo momento, quando venho transitoriedade, fixa aqui agora um verso com Kigo. Número 7, já é outono, mas o girassol ainda não sabe que chegou o outono. O girassol sempre floresce no verão, mas ainda sobrou florescendo no tempo de outono. Então, o autor descobriu esse fato, é muito interessado. A natureza muda sempre. Igualmente, a minha vida também muda todo momento. Então, como o haikaísta fixa aqui e agora, eu estou vivendo aqui e agora. Amigos, me trato de mestre, mas eu não tenho capacidade para ser mestre. Apenas sou discípulo fiel de Basho. Muito obrigado.